o seu faturamento em até 3 meses. Você escutou isso? Alerta! Corre, foge, isso não existe. O trabalho de uma agência, ele é 50% responsabilidade dessa agência, dessa empresa de marketing, 50% responsabilidade do profissional da saúde ou dessa empresa que está contratando. De nada adianta você só contratar esse trabalho e não deixar esse processo criativo também acontecer junto contigo. Porque, afinal de contas, o protagonista principal é tu, como profissional da saúde. E se a empresa não sabe quem tu é, os teus valores, a tua essência, as tuas características, ela não vai conseguir traduzir isso da melhor maneira lá para online. As pessoas, elas vão chegar no teu consultório e não vão criar conexão nem vínculos contigo, porque elas vão ter uma imagem que elas esperam, que é aquilo que aparece lá nas redes sociais, e elas vão perceber que aquela imagem que elas compraram a ideia não é o que de fato acontece. Então a gente precisa entender que isso precisa estar muito coerente, o on e o off. O negócio só vai crescer se realmente essa agência, essa empresa tiver como uma parceira estratégica ali, lhe apoiando e lhe direcionando nas melhores ações com base no seu negócio. O teu marketing te sabota? Será que isso está acontecendo aí na tua clínica e tu talvez não esteja percebendo? Hoje, nesse episódio do 981cast, nós falaremos sobre os principais erros que as agências cometem e que podem estar destruindo o teu negócio, o teu consultório. Mas antes de entrarmos no conteúdo em si desse episódio, que é mais um episódio solo que eu estarei falando com vocês e conduzindo com o maior prazer, eu preciso dar alguns recadinhos para vocês que são muito importantes. O 981cast ele é um podcast realizado pela 981, a primeira empresa especializada em experiência do paciente da região sul do Brasil. E aqui nesse podcast nós abordamos sobre 3 grandes pilares: o marketing saúde, a gestão de clínicas e consultórios e a experiência do paciente. Além disso, todos os nossos episódios você encontra na íntegra no YouTube e também no Spotify. Os nossos episódios, eles saem quinzenalmente nas quintas ao meio-dia e é com o maior prazer que a gente apresenta e que a gente chama sempre muitos convidados que têm muita experiência aí em negócios da área da saúde, que têm muito know-how e que trazem insights práticos para te ajudar de forma muito leve no teu dia a dia e que vão contribuir para os resultados positivos do teu negócio. Os melhores cortes, os melhores fragmentos de todos os nossos podcasts você encontra também nas nossas redes sociais, @981, 981 por extenso, sem numeral. Você encontra no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, a gente está lá nos shorts do YouTube também. A gente está sempre colocando conteúdo fresquinho para vocês estarem por dentro de tudo que acontece de mais moderno e de última tendência aí, quando a gente está falando desses 3 pilares: marketing, a gestão e a experiência do paciente. Para a gente começar, então, hoje eu vou falar com vocês sobre os erros que agências cometem e que destroem o teu negócio, o teu consultório, e que talvez o teu marketing esteja te sabotando e tu nem tá percebendo. Bom, imagina a seguinte cena: tu descobrir que todo mês tu tá despendendo de um valor, muitas vezes considerável, e que esse valor, na verdade, não está te trazendo retorno algum. Eu sei, é difícil, a gente pode não estar percebendo, mas são em pequenas ações, em pequenos detalhes, que essas empresas, que existem muitas empresas hoje, agências de marketing, de publicidade, enfim, que podem estar sabotando aí o teu negócio, que talvez tu não esteja percebendo e esse dinheiro ele esteja indo por água abaixo. Tem muitos profissionais da saúde que acreditam que o erro então tá na ferramenta, no Instagram, que não tá entregando conteúdo, ou que o erro tá na secretária, que não tá sabendo converter os pacientes, ou que tá em determinada tecnologia que não tem, quando na verdade está na escolha desse parceiro estratégico e tão importante para o teu negócio. E eu sei, tu não é qualquer profissional, tu estudou por muitos anos, seja tu médico, seja tu dentista,
nutricionista, psicólogo, por muitos anos tu estudou, tu te dedicou, tu tem um registro profissional e não é de qualquer forma que tu pode estar se posicionando nas redes sociais, no digital, no online. Não importa. Tu precisa sim zelar por todo esse teu conhecimento, mas principalmente por toda essa dedicação que tu teve ao longo de muitos anos e que agora tu precisa mostrar para as pessoas a tua essência, quem tu é e da forma mais correta possível, da forma mais ética possível e que principalmente mostre a tua essência verdadeira, não havendo incoerências entre o offline e o online. Então a gente sempre diz, precisa ser o mais fiel possível a quem tu é na realidade, no offline, no dia a dia, nas tuas relações e quem tu tá se mostrando lá nesse online. E não adianta ficar segurando por muito tempo um personagem. Se em algum momento tu estiver segurando por muito tempo e fingindo ser algo que tu não é, algum dia essa máscara vai cair. E aí, pode ser tarde, pode ser ruim para a tua imagem e principalmente ruim para a tua reputação. E hoje, dentro desse episódio, eu vou te falar alguns erros clássicos que eu vejo por aí e que no dia a dia aqui da nossa empresa a gente percebe, como que a gente lida com isso e também o que fazer para tu identificar se daqui a pouco tu não está sendo também enganado ou comprando gato por lebre. Sabe aquela história? Então, por isso que a gente vai conversar hoje sobre esses erros que são tão importantes tu olhar para que não aconteçam com esses parceiros estratégicos teus. Primeiro erro, aquela obsessão por seguidores. Vamos falar a verdade. Seguidores não pagam contas, seguidores é uma métrica de vaidade e muitas vezes tu pode ter 100 mil, 200 mil seguidores e isso não se traduzir na tua agenda. Muitas vezes eu já enxerguei por aí profissionais, clínicas, enfim, negócios da área da saúde que tinham uma reputação bem legal no online, que tinham seguidores, que tinham uma audiência, mas quando eu fui perceber e fui olhar de verdade os bastidores, os números, eu me surpreendi negativamente. Eu achava que seria um número legal, alto, que seria um lucro de verdade naquele negócio, quando na verdade aqueles números eles eram só números inflacionados. Ou seja, possivelmente aquela conta comprou seguidores, possivelmente aquele número ele não era real, ele era só para impressionar a quem num primeiro momento entrava naquela conta e depois nada disso, daquilo ali que a gente estava vendo no Instagram se concretizava lá na vida real, lá no consultório, lá no negócio de verdade. Até porque a gente sabe, só abrir uma conta do Instagram não significa ter um negócio. Significa que quando tu tem um negócio, tu precisa estar olhando para diversos pontos e que muitas vezes não são vistos quando a pessoa só prioriza as redes sociais. Bom, fechamos o parênteses. Quando a empresa ela foca, esse teu parceiro estratégico, essa agência que tu contratou, tá focando só em likes e engajamento, é um sinal de alerta, gente. O foco precisa ser nos pacientes e na conversão dos pacientes. Muitas vezes o paciente que vai comprar de ti, que vai decidir optar por uma cirurgia, um procedimento, que vai consultar contigo, ele nem te segue nas redes sociais, ele daqui a pouco viu algum material teu, ou ele não curte nada, ele não gera nenhum tipo de engajamento ali, mas ele está percebendo a tua marca, o teu negócio de outras formas. Ele está como se fosse de longe, te observando, falando para uma pessoa, falando para outra. E eu falo isso também muito por experiência própria, porque a gente vivencia isso no dia a dia das clínicas, dos consultórios, e a gente também vivencia isso muito aqui dentro do nosso próprio negócio. Muitas vezes aquele cliente que é um cliente que vai fechar conosco, que fecha conosco, não necessariamente é o cliente que mais está engajando nas redes sociais. Então, sinal de alerta número 1. Se tá só sendo visto seguidores, engajamento, opa, tem alguma coisa errada aí que precisa ser vista e ajustado. Erro número 2. Aquele risco ambulante. Aquela agência que não percebe que tu é um profissional,
no caso de médicos, né? CRM, RQE, e que acaba fazendo uma divulgação, uma publicidade, um conteúdo muito agressivo e que não condiz com a tua área, que é a área da saúde. Gente, vamos combinar. A gente sabe que a área da saúde tem muitos vieses, tem muitos detalhes e que ela não pode ser tratada da mesma forma como, por exemplo, é um marketing de um comércio, de uma loja de roupas, de uma loja de cosméticos. É diferente, sim. A gente tem que cuidar com a agressividade, a gente tem que cuidar e tem que ser muito sutis. A questão ética precisa ser priorizada. E mesmo que a gente saiba que aconteceram aquelas mudanças, quando a gente está falando especialmente, por exemplo, da medicina, né? Falando das regras do Conselho Federal de Medicina, que muitas daquelas regras que, né, tinha dado antes e depois, não pode, e agora pode, de uma forma mais educativa, essa abertura, eu percebi que muitos profissionais da saúde acabaram se perdendo nesse caminho. Então, já que está liberado, acabaram postando deliberadamente questões que ficam muito agressivas num primeiro momento. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Cirurgiões plásticos. Eu vejo muitos cirurgiões plásticos por aí postando antes e depois, postando resultado imediato de cirurgia e que, ao meu ver, e a forma como nós abordamos hoje aqui todo o trabalho com os profissionais da saúde que estão conosco, não é legal e não é bacana para a reputação do profissional e também para o paciente que está sendo exposto ali de uma maneira muito gritante, de uma maneira muito ruim. Mostrar aquelas telas de pós-cirurgia, onde tu mostra o foco no paciente, tu vai mostrar, né, o abdômen do paciente pós-cirurgia, tu vai mostrar algum detalhe da mama. Gente, isso fica, com o perdão da palavra, muito bagaceiro. E assim, não é algo que talvez tu queira para o teu negócio. Que muitos dos profissionais que a gente atende hoje aqui, que a gente percebe que se relacionam de alguma forma com a nossa comunidade, acabam tendo esse cuidado um pouco maior e não percebendo a medicina ou qualquer área da saúde como algo vulnerável. A gente tem sempre muito cuidado e eu percebo que todos os profissionais da saúde que estão conosco percebem esse cuidado também. De não postar antes e depois, de olhar com muito cuidado para essa exposição do paciente. Porque, afinal de contas, isso impacta muito na imagem que está sendo percebida lá do outro lado para vocês. Então, viver só de postar antes e depois e de maneiras muito agressivas e muitas vezes até vulnerabilizando o teu próprio paciente pode estar agregando de uma forma negativa para a tua imagem e a longo prazo tu vai pagar um preço por isso, sim. A gente precisa entender que um marketing ético, ele vai proteger a tua reputação. Ele vai olhar para a tua reputação como aquilo de mais sagrado que tu tem. E nós sabemos que a reputação ela é construída com base em todas as mensagens que a gente emite e emana por aí. Seja através de uma fala numa entrevista de um canal de TV, seja através de uma entrevista de rádio, seja através de um vídeo que tu está postando nas tuas redes sociais, através de um anúncio. Tudo isso está comunicando. Outras questões que comunicam também o teu nome e a tua marca. As relações que tu vai construindo ao longo da tua vida, ao longo da tua carreira. As relações com os teus funcionários, as relações com os teus pacientes, com os profissionais da enfermagem. Indiferente, todas as relações que tu for construindo também construirão a tua reputação. Seja ela de forma positiva ou negativa. Tudo vai depender de quais mensagens tu estás emitindo no teu nome. E a partir daí, uma agência de marketing que preza pela ética do profissional e que preza por um serviço ético de verdade, ele vai proteger sim a sua reputação da maneira como se aquilo fosse uma pedra, um diamante que precisa ser muito bem cuidado. E tudo precisa ser visto. Cada passo precisa ser pensado, cada planejamento precisa ser muito visto para que tudo aquilo comunique da maneira mais importante, mas mais além de tudo cuidadosa que pode acontecer. Tem um outro erro que eu percebo bastante por aí, que é o que eu chamo de agência pato. Ah, Ingrid, o que é isso? A agência pato é aquela agência que vai atender
desde um comércio, desde uma sorveteria, desde uma clínica médica, um consultório de cirurgia plástica, aí vai atender também um escritório de advocacia, vai atender uma indústria. Essa agência, ela não vai conseguir ter o conhecimento da jornada do teu paciente. Mas, acima de tudo, ela não vai conseguir ter tempo hábil para entregar o melhor para ti, o estudo mais dedicado, o olhar mais atento, o planejamento mais estratégico. Porque ela precisa, no background dela, nos bastidores dela, ela precisa estar olhando para muitos negócios de segmentos diferentes e, consequentemente, ela não vai fazer a entrega mais especializada para ti. Porque ela vai ter um conhecimento e esse conhecimento ela vai entregar para a loja de roupa, para a loja de perfume, para a indústria, para a tua clínica médica, para a tua clínica da área da saúde e, consequentemente, esse conhecimento não sendo especializado, automaticamente a sua entrega também não vai ser especializada. Alguns conhecimentos vão faltar sim, conhecimentos especialmente sobre o código de ética, né, o manual de publicidade, seja médica, seja do psicólogo, seja do enfermeiro, o profissional que for. Quando a gente está falando da área da saúde, a gente está falando de um segmento diferente e de um segmento que precisa sim de muita atenção, porque ele é um segmento delicado, mas principalmente porque ele é um segmento que envolve vidas, que envolve a saúde do paciente, que é o bem mais precioso que a gente tem. Então, sim, a gente precisa cuidar como se fosse um diamante e cuidar diariamente para que tudo aquilo que a gente está falando, comunicando, fazendo, né, emanando aí de mensagens, seja o mais fiel possível daquela reputação que tu busca atingir. Tem um outro erro que eu vejo frequentemente por aí, o sequestro de dados. Gente, o que é isso? Quando você contrata uma agência, você está terceirizando alguns serviços com essa empresa, correto? Além disso, a gente precisa pensar que essa agência ela vai estar prestando alguns serviços para ti e ela necessariamente precisa prestar algum serviço utilizando alguns dados teus. Então, sim, ela vai precisar utilizar a tua conta de anúncios, por exemplo, do Grupo Meta para fazer um trabalho de gestão de tráfego. Ela vai precisar dos teus dados de usuário e senha, daqui a pouco de uma rede social. Ela vai precisar, sim, de dados sensíveis. E sabe também o que eu vejo bastante por aí? É que após o término de alguns contratos com determinadas agências, essas agências sequestram e não disponibilizam aquelas contas, aqueles dados para os profissionais. Gente, como assim? Esses dados, eles são dos profissionais. Esses dados, os profissionais, eles precisam simplesmente terceirizar para a agência, mas quem são os donos e os responsáveis por esses dados são as clínicas, os profissionais da saúde. E a agência não pode e nem deve se apropriar desses dados. Então, sim, isso acontece no mercado hoje, mas esse é um sinal de alerta. A agência ela precisa sim se colocar como uma parceira estratégica e não como a dona ou como a proprietária dos teus dados, porque os dados são teus e não da agência. Tem um outro erro bem comum por aí, que é um erro que é meio que uma cascata que vai acontecendo N questões, tá? Então, por exemplo, o profissional da saúde ele diz que quer fazer tráfego pago. Com isso, a agência vai lá, que ele contrata e faz, organiza, cria as campanhas, né? Configura tudo da melhor maneira, porém, não olha para a casa desse negócio. E quando eu falo não olha para casa, o que eu estou falando? Quando a gente vai investir em tráfego pago, um ponto principal que precisa acontecer antes é justamente arrumar a casa. Mas Ingrid, o que significa arrumar a casa? Significa tu colocar os conteúdos de acordo com a tua essência, tu traduzir essa tua essência através dos conteúdos, tu falar, tu descobrir qual é o teu objetivo do teu negócio. Inclusive eu tenho um episódio aqui que fala especialmente sobre isso, tá? Vou deixar linkado ele aqui na descrição do vídeo para tu ir lá e ficar por dentro de tudo que eu falei sobre essa questão da estruturação do teu marketing. Então, quando eu falo em arrumar a casa, eu tô falando sobre isso. Eu tô falando em organizar todas as arestas do teu marketing para depois
colocar tráfego lá. É como se fosse, vou dar um exemplo para vocês. Pensem numa rua muito movimentada, onde tu vai abrir um negócio lá, tu vai abrir uma loja lá, ok? Essa rua é muito movimentada. E aí tu vai fazer a inauguração da tua loja sem ter nada dentro e sem estar nada organizado. Então, as pessoas vão ver a vitrine, elas vão ver que não tem nada, elas vão olhar para dentro da loja, não vão enxergar as roupas organizadas, as vendedoras estão todas descabeladas, desorganizadas, não estão vestidas adequadamente para oferecer um melhor serviço, ou seja, nitidamente aquele local, aquele negócio, ele não está preparado para receber aquele tráfego, aquelas pessoas que estão passando ali na rua. E essa mesma analogia eu faço também para o teu negócio na internet. De nada adianta tu ter um negócio na internet, tu ter um Instagram, um conteúdo que tu está postando ali nas tuas redes sociais, ele não estar organizado da melhor forma para receber as pessoas. Se tu vai colocar grana lá, as pessoas vão trafegarem por aquele local, elas vão olhar, vão ver que elas não gostaram e vão dar, tchau. Elas não vão ficar ali. Então, de nada adianta tu colocar tráfego, tu investir dinheiro se tu não está com a casa organizada. E quando eu falo em casa organizada, eu também estou falando de, por exemplo, ter uma secretária treinada, né? Não adianta os leads, né, os contatos começarem a chegar na tua clínica e a tua secretária não está preparada para aquilo. Ela simplesmente, quando receber um contato, ela vai responder da maneira mais fria, mais impessoal, menos acolhedora e menos preparada tecnicamente possível. Pô, tu tá perdendo muita grana se isso tá acontecendo. Tu tá literalmente rasgando dinheiro. Não faça isso, cuide. Então, antes de investir em tráfego pago e antes de acreditar em alguma agência que te diz que tu precisa sim colocar R$3.000 para retornar em 300, não existe isso. Primeiro tu precisa organizar a tua casa, primeiro tu precisa organizar de fato os teus processos, o teu atendimento para receber muito bem esse paciente e daí sim, depois que tá tudo organizado, investir num tráfego com certeza, porque esse é um momento muito importante e muito relevante do teu negócio. Mas para isso, a casa precisa estar prontinha esperando esse paciente. Outro erro que eu vejo seguido por aí. Aquelas promessas milagrosas, do tipo assim, dobre o seu faturamento em até 3 meses. Você escutou isso? Alerta! Corre, foge, isso não existe. Tem algo que eu sempre falo aqui para os nossos clientes que é: o trabalho de uma agência, de uma empresa de marketing, ele é 50% responsabilidade dessa agência, dessa empresa de marketing, e 50% responsabilidade do profissional da saúde ou dessa empresa que está contratando. De nada adianta você só contratar, ou seja, delargar, não delegar esse trabalho e não ficar em cima, ficar olhando junto, deixar esse processo criativo também acontecer junto contigo. Porque, afinal de contas, o protagonista principal é tu, como profissional da saúde. E se a empresa não realmente sabe quem tu é, os teus valores, a tua essência, as tuas características, ela não vai conseguir traduzir isso da melhor maneira lá para online. E, gente, isso é um ponto muito importante aqui. De nada adianta tu só fazer conteúdo por fazer, tu só fazer o teu marketing por fazer, se isso não está representando quem tu é. As pessoas, elas vão chegar no teu consultório e não vão criar conexão nem vínculos contigo, porque elas vão ter uma imagem que elas esperam, que é aquilo que aparece lá nas redes sociais, e elas vão perceber que aquela imagem que elas compraram a ideia não é o que de fato acontece. Então a gente precisa entender que isso precisa estar muito coerente, o on e o off. Então não acredite em promessas de dobrar o seu faturamento em X tempo. Isso é irreal, porque precisa ter uma dedicação do profissional, do negócio, e precisa ter uma dedicação da agência. Mas a clínica, o negócio só vai crescer se realmente essa agência, essa empresa tiver como uma parceira estratégica ali, lhe apoiando e lhe direcionando nas melhores ações com base no seu negócio. É muito diferente uma jornada, por exemplo, de um paciente da cirurgia plástica para uma jornada de um paciente da ortopedia. É muito diferente. Agora tu imagina o quão diferente é a jornada de um paciente teu
com a jornada de um cliente de uma loja de roupa. Ela é completamente diferente. Não tem como a agência entender desses dois mundos de uma maneira profunda se ela não é especializada. Então, para a gente finalizar esse episódio, e como você sabe, aqui a gente entrega muitas questões práticas para ajudarem de verdade o teu negócio, eu quero trazer aqui uma lista de perguntas para você refletir sobre os seus parceiros estratégicos e sobre a sua agência que você tem hoje aí. A partir dessas perguntas e da resposta que você tiver para elas, é um sinal positivo ou negativo de que você deve sim trocar ou que sim, essa é uma empresa que vale a pena confiar e que é sim sua parceira estratégica. Vamos lá então responder essas perguntas? Eu vou começar com ela. Primeira pergunta: quais são as 3 métricas que vocês utilizam para medir o sucesso do marketing de vocês? A partir dessas 3 métricas, vocês vão conseguir perceber, existe um direcionamento, não existe? A gente está fazendo só campanha por fazer? Como é que está a atual situação do meu marketing hoje? Pergunta 2. Como essa agência se posiciona com relação às normas, por exemplo, do CRM, do CRO, enfim, da sua especialidade, da sua profissão aí da saúde? Sinal de alerta. Se essa agência não olha para isso, não percebe isso, não segue as normas e só produz material sensacionalista, vulgar, é um alerta, viu? É uma red flag. Preciso te dizer sobre isso. A gente precisa entender que as normas, elas existem para serem cumpridas e eu tenho certeza que tu quer passar uma imagem muito ética e muito profissional. E para isso, cuidado com quem infringe as regras do CRM, do CFM. Cuidado. A gente precisa estar atento a isso, porque se tu não cumpre esse básico, talvez outras questões muito importantes também não estão sendo vistas. Pergunta número 3. A agência de vocês entende sobre a jornada do paciente, a jornada do seu negócio, da sua especialidade? Bom, aqui a gente precisa falar e retomar um pouquinho daquilo que eu falei anteriormente. Vender uma bicicleta, uma loja de bicicleta, é muito diferente de vender um procedimento cirúrgico, urológico, cirurgia plástica, cirurgia ginecológica. É muito diferente. A jornada que o cliente vai ter ao comprar uma bicicleta é muito diferente da jornada que o paciente vai ter ao decidir fazer uma consulta ou decidir optar por um procedimento cirúrgico com algum profissional. A gente precisa entender que essa jornada ela é diferente em vários fatores, nos sentimentos, nas emoções, nos pontos de contato, e a cada vez que a gente conhece mais sobre a jornada dos pacientes, a gente percebe o número de oportunidades que a gente tem e que muitas vezes não são percebidas e não são valorizadas. A cada sentimento negativo que o paciente tem ao longo da jornada de uma clínica ou consultório é uma oportunidade de pensar numa experiência melhor para que ele crie um vínculo ainda maior contigo e, consequentemente, fidelize no teu negócio. E quem não está vendo para essa jornada, quem está só olhando para o postar conteúdo inespecífico, postar conteúdo só com frases motivacionais, não está por dentro dessa jornada e, consequentemente, não vai atingir resultados positivos no teu negócio. Pergunta 4. A conta de anúncios, né? A tua conta de anúncios aí do Grupo Meta, se tu está fazendo gestão de tráfego, ela tá ficando com os teus dados, com o teu CNPJ, com o teu CPF ou ela está em nome dessa agência? Resumo, né, galera? Eu já falei para vocês antes, a gente precisa olhar que esses dados, eles são seus. Então, sim, eles são de propriedade sua e você precisa ter o cuidado com isso. A agência, ela não pode sequestrar esses teus dados porque ela não deve fazer isso, ela é proibida de fazer isso. Porém, a gente vê acontecendo muito isso no mercado. E por último, uma pergunta muito importante, seria a 5ª pergunta: quem exatamente vai cuidar do meu marketing ao longo dessa contratação? É um profissional qualificado? É alguém que começou ontem? É um estagiário? Quem é que vai cuidar do teu marketing, afinal de contas? Quais são as pessoas que são responsáveis? Olhar para isso, olhar para a entrega dessa agência vai fazer a diferença também no resultado que ela vai entregar. A gente sabe, tu sabe, você sabe. Você tem no negócio
um negócio que precisa de gestão de pessoas, um negócio que precisa olhar para os processos. E assim como você tem o seu negócio, as agências também têm os negócios dela. E ela precisa desenvolver os seus colaboradores, ela precisa oportunizar treinamentos, e agências que não estão olhando para a sua equipe, que não estão simplesmente entregando o seu conteúdo aí para qualquer pessoa fazer, é uma agência que pode não ser uma parceira estratégica ideal para ti. Precisa sim olhar para o conteúdo das pessoas, ela precisa entender que essas pessoas elas precisam ser qualificadas para poderem entregar o melhor conteúdo para ti, para poderem cuidar da tua reputação e sim entregar um conteúdo, uma comunicação, um marketing com ética. Bom, pessoal, esse foi o episódio onde a gente falou sobre os erros de marketing que podem estar sabotando o teu negócio com a agência que tu contratou, que daqui a pouco pode estar destruindo ou não o teu consultório ou a tua clínica. Por isso, eu trouxe algumas questões muito práticas que vão decidir e que vão te ajudar, na verdade, a analisar se esse caminho que tu estás hoje, né, percorrendo com esse teu parceiro, ele de verdade vai ajudar a construir um negócio valoroso para ti, a construir um negócio de resultado positivo, ou tu está só jogando dinheiro fora. Eu espero que eu tenha te ajudado a clarear muitas questões e eu espero que tu tenha gostado e que esse conteúdo tenha sido útil para o teu negócio. Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente e esse é o 981cast Negócios em Saúde. Eu te vejo no próximo episódio. Até mais!